Notícia urgente agora, nesse finalzinho de terça-feira, Corinthians encerra as negociações com o São Paulo pelo Alisson e não vai mais contratar o jogador, ele não vem mais pro Corinthians. Se liga só agora na análise detalhada da mídia sobre essa situação aí que virou uma novela. O André Hernan tinha cravado semana passada e deu essa barrigada, hein? Comenta aí, deixa seu like e bora pro vídeo. Ó, a gente tem uma notícia, vou rolar um spoiler, doutor, porque é o seguinte, a gente tem vinheta, uma notícia importante, só vou dar um brief, um spoiler mesmo. Spoiler. O assunto é Alisson, Corinthians e São Paulo, mas o desfecho não é o que você imagina. Vamos lá, informação do André Hernan de agora. O Corinthians avisou ao São Paulo que não vai pagar 1 milhão pelo empréstimo do volante Alisson. Com isso, a negociação não vai sair. Mais informações em breve do espn.com.br. E aí, Zupac... André... diga, André. Assim, eu tinha a sensação há algum tempo de que a única pessoa no Corinthians que de fato queria a contratação do Alisson... O Dorival. É o Dorival. Porque não é possível, gente. A gente falou outro dia. Nós estamos falando de R$1 milhão, R$1,5 milhão. Isso em dinheiro de futebol, se houvesse uma moeda do futebol, não é nada. É a moeda unitária quase, né? As coisas começam nessa casa. Isso é 0,1% do faturamento do Corinthians no ano. Então. Não tá certo. Mas fatura a casa de 1 bilhão? Então, cara, honestamente, é isso. O Dorival está sozinho nessa trincheira, querendo um jogador que o clube prometeu a ele há muito tempo, e aí houve transfer ban, houve impeachment, houve chegada de um novo presidente, trocou o diretor de futebol, ou que seja o nome do cargo ocupado pelo Marcelo Pazzi, que era do Fabinho Soldado, e o Dorival continua sem receber um mísero jogador que ele peça. Não é possível. E agora a desculpa é o não parcelamento pelo São Paulo dessa quantia, que é uma quantia mínima. É uma fortuna no dinheiro real. Não estou falando sobre isso. Claro. Mas na moeda do futebol não é praticamente nada. E não dá para acreditar que mesmo na situação em que o Corinthians se encontra, ele não dispõe desse dinheiro para trazer um jogador que o seu técnico quer. Assim, 3 pontos. Não, traga os 3. Se faltar o quarto, eu jogo. 3 pontos. Primeiro, para um clube que fatura R$1 bilhão aproximadamente por ano, não ter, e o não ter, não é o não ter, eu tenho, mas não é com isso que eu quero gastar, né? Não ter disponível R$1 milhão para pagar o empréstimo de um jogador é quase que humilhante, né? É o retrato humilhante da situação financeira do Corinthians. Então é uma vergonha para o clube chegar ao ponto de faturar R$1 bilhão por ano e não ter R$1 milhão para pagar o empréstimo. Esse é o ponto ruim da história. Qual é o ponto bom? Que bom que o Corinthians está agindo assim agora. Quantas e quantas vezes nos últimos anos o Corinthians não tinha o dinheiro para fazer as contratações e fez. A ponto de chegar na situação de hoje, e matérias divulgadas pelos mais diferentes veículos de imprensa mostraram que o Corinthians, revisando e atualizando o seu balanço, chegou a R$2 bilhões e 800 milhões de dívida. Né? Então, que bom que agora o Corinthians admite que não tem sequer R$1 milhão para gastar. Eu acho isso uma mudança de olhar que ela pode dizer sobre o momento que o Corinthians vive nas mãos do presidente, nas mãos do Marcelo Paz, especialmente, que toca o futebol. Terceiro ponto, o Alisson foi esta semana no CT Joaquim Grava. Isso. E agora? Ele volta pro CT da Barra Funda? Ele não pode aparecer porque ele não tem contrato. Mas ele volta pro CT da Barra Funda com que ambiente? Então. Ele vai jogar pelo São Paulo de novo com que ambiente? Era esse o quarto ponto. Ele não podia ir lá no CT do Corinthians, e isso evidentemente seria sabido, sem contrato assinado, gente. Sim. Né? O Mateuzinho chegou a treinar pelo Corinthians antes do Flamengo liberar, e isso já deu um quiprocó danado. O Alisson volta para o rival com quem ele tem contrato, onde ele nunca saiu, com qual ambiente? Vai ter que arranjar um outro lugar para jogar. É isso, porque eu ia perguntar justamente isso, inclusive usando a volta do Rafinha, que é parceiro dele, como se fosse se fosse um conciliador nessa história. A gente não sabe até onde o Crespo fica, vocês mesmos citaram isso, mas com esse componente tem uma questão que é a arquibancada. Isso, né? Mas, e o Crespo também. É isso. O Crespo vai querer de volta? É isso.
Vamos lá, vamos trazer informações. A gente está acompanhando qualquer novidade, a gente volta a abordar aqui sobre Corinthians, São Paulo, Alisson, mas Eu agora... também. Então vamos falar do Corinthians, que antes o Flamengo tem jogo bom também nessa primeira rodada contra o... A gente falou do Ceni, ele Rogério Ceni no Video Wall, é isso? Video Wall, é a parede de vídeo. Não chame de telão, né? Todo um investimento, o trabalho de tantas pessoas... No PowerPoint a linha era Video Wall, né? Em vários países diferentes, para usarmos uma expressão chula. Como vamos lá. Corinthians e Bahia é o nosso assunto agora. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians fez nesta terça-feira o último treino de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro. Vai enfrentar o Bahia na Vila Belmiro, isso porque o Corinthians estava com o jogo marcado para quinta-feira. Só que aí teria um dia menos de descanso em comparação ao Flamengo, o rival da final do próximo domingo da Supercopa. Então, para conseguir jogar na quarta-feira, teve que ir para a Vila Belmiro, já que o Flamengo enfrenta o São Paulo, tricolor no Morumbis, e por questões de segurança, né? As duas equipes paulistas não podem jogar no mesmo dia na capital. Bom, para essa partida, a novidade aí é o retorno de Memphis Depay. Na última coletiva, o Dorival deixou claro que ele irá retornar, deve ganhar minutagem. Agora fica a dúvida se ele começa jogando ou entra ao longo da partida. O foco é ter o Memphis os 90 minutos na Supercopa lá em Brasília. Bom, enquanto isso, o Bahia também se prepara para esse confronto, né? Vem de triunfo contra o Vitória pelo Campeonato Baiano e é claro que também quer fazer uma grande estreia no Campeonato Brasileiro. Então são duas equipes aí buscando começar a temporada do Brasileirão com o pé direito. Ainda falando de Corinthians, a chegada do Caio César, né? O torcedor está empolgado aí para saber quando ele poderá estrear. Então aguarda aí a regularização do nome dele no BID. Aí sim o técnico Dorival Júnior poderá contar com ele. E não descarta o Caio César, quem sabe, na final da Supercopa do Brasil. Estou muito feliz, muito empolgado, muito ansioso. Agora fazer os exames, fazer a programação que eles vão me passar para o mais rápido possível estar à disposição treinando. Dá pra jogar já a final? Eu quero muito, né? Todo jogador quer jogar uma final. Então, espero que até a final eu esteja à disposição para poder projetar. Tem essa questão do Alisson, que ainda é um impasse. Por quê? O Corinthians precisa pagar cerca de R$1 milhão para o São Paulo por conta desse empréstimo. E o Corinthians disse que não tem como pagar esse valor, vai arcar com o salário dele 100% aqui no clube, mesmo sendo um atleta emprestado, mas que não teria esse valor para pagar. O São Paulo insiste em cobrar esse R$1 milhão, por isso ele ainda não foi anunciado oficialmente, mas já esteve aqui no CT, porém ainda não treinou com todo o elenco. Vamos lá, vamos falar desse Corinthians e Bahia, mas antes eu vou começar numa pergunta que eu encerrei do Flamengo. O foco do Corinthians é total pro domingo? Começa você, André Kifuri. Total eu não diria, mas é maior pro domingo, eu acho. Tá. E tem que ser, porque você ganha a oportunidade de disputar um troféu, que teoricamente é a grande abertura da temporada de futebol no Brasil, mas o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro já começou com o Flamengo fazendo a quinta rodada na primeira noite, com o seu sub-20. Aqui em São Paulo tem clube grande correndo risco de rebaixamento por causa dessas 8 datas. Aqui tem o primeiro turno da morte, não é o quadrangular da morte, é o primeiro turno da morte para os grandes no estadual em São Paulo. Então muita coisa já aconteceu. Mas a Supercopa não deixa de ter, ou pelo menos deveria ser vista assim, um caráter especial. Campeão do Campeonato Brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil, né? Para estabelecer essa tradição. E é uma data importante para um clube que voltou a ganhar um troféu de nível, um troféu de relevância nacional no final do ano passado, quando venceu o Vasco na Copa do Brasil. Então eu não acho que, como fez o Botafogo no ano passado, por exemplo, quando representava esses troféus que ele ganhou, que são muito mais importantes do que a Recopa ou a Supercopa, né? No caso do campeão da Libertadores versus o da Sul-Americana, mas os times envolvidos nesses jogos precisam tratá-los com a importância que eles merecem, que não é uma importância específica pelo troféu, é uma importância pelo que ele representa. A presença ali representa algo que tem que ser bem tratado. Então eu acho que o Corinthians tem um foco maior na Supercopa do que na estreia do Campeonato Brasileiro, não apenas por isso, mas porque tem jogadores que precisam ser colocados em condição para jogar. Caso do Memphis, é melhor, né? É o ideal
que todo mundo esteja na melhor situação possível, embora ainda estejamos em janeiro. E é um dia diferente, é um jogo que deve ser olhado com mais carinho. Quero te ouvir do tema e acrescento a pergunta, o nosso tema de abertura, onde colocar o Bahia nesse brasileiro, porque ele foi citado no protagonismo deste campeonato. Sim, sem dúvida. Assim, e até pelo que o André falou, para mim tá claro que o jogo de domingo, a Supercopa, ela tem um peso maior para o Corinthians do que para o Flamengo. Claro que todo mundo quer vencer, o Flamengo começou mal, né, o planejamento do Flamengo deu errado nesse começo de temporada pelo que está sendo o Campeonato Carioca, e por isso é importante continuar vencendo, né, para fechar o ciclo da temporada brilhante que o Flamengo teve na última. Mas a gente está falando de um time que ganhou tudo. E para o Flamengo, a essa altura, ser campeão da Supercopa ou não muda muito o preço do dólar, do tamanho do projeto que o Flamengo tem. E do outro lado, e não que a Supercopa vá mudar a história do Corinthians, longe disso, mas o momento do Corinthians e a última temporada serviu como uma reconquista da autoestima do torcedor, né? Para o torcedor se lembrar de como é bom ver o seu time ganhar coisas importantes, disputar coisas com os melhores, né? O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, tirando Palmeiras e Cruzeiro do caminho. Então, dentro desse contexto, para o Corinthians como clube, para o grupo de jogadores que está construindo uma história de idolatria lá dentro, para o próprio Dorival Júnior, tão questionado injustamente na última temporada, e especialmente para o torcedor, que é quem sofre com tudo isso, para o Corinthians, simbolicamente, domingo é um dia importante, especialmente contra o Flamengo, né? Depois de tudo que o Corinthians passou nas últimas temporadas, ter vivido o que viveu no ano passado e poder ganhar um troféu, por menos importante que ele seja, em cima do Flamengo, tem uma simbologia muito, muito grande nessa história da autoestima, né? Então acho que dentro desse contexto, para o Corinthians, o jogo de domingo tem um peso maior do que para o Flamengo. E falando do Bahia, o Bahia é praticamente o mesmo time da última temporada, mudanças muito discretas no elenco, nenhuma contratação que impacte o time titular que a gente se acostumou a ver do Bahia. Isso, por um lado, pode deixar o torcedor menos animado, mas por outro representa continuidade. O Bahia vai de novo com o Rogério, vai de novo com o mesmo grupo. A gente fala muito da SAF de Cruzeiro, SAF de Botafogo, SAF do Atlético, a SAF que não deu certo do Vasco. Uma SAF absolutamente bem estabilizada, bem implementada, que anda no seu ritmo, sem dar passo maior que a perna e colhendo frutos, é a do Bahia, que vai para mais uma temporada. Então, é um time que tenta se recolocar entre os mais importantes esportivamente falando, que é o Corinthians, contra um trabalho certo de ritmo, né? É um confronto equilibradíssimo, esse Corinthians e Bahia. Não há favorito para o jogo de amanhã na Vila Belmiro. Já mais jogos dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sobre o Corinthians, uma notícia de uma saída, né? O Romero vai jogar no Boca Juniors. O irmão dele já jogou lá, né? Já. O Oscar jogou lá, agora vem o Ángel. Vai defender o Boca Juniors nessa temporada 2026. Assunto importante já mais dessa primeira rodada do Brasileirão, dos jogos, os times, as expectativas, mas tem um tema muito importante para a gente tratar aqui, que é o movimento, a mudança em relação à arbitragem, né? A CBF tendo árbitros, 72 árbitros e assistentes com um contrato de prioridade, um passo importante na profissionalização dos árbitros do futebol brasileiro. O Rafael Marques conta pra gente como foi o evento que abordou o tema, um pontapé inicial para esse movimento. Profissionalização da arbitragem. Faz quanto tempo que você escuta falar disso? Eu falo porque nos últimos 30 anos, que é o que eu vivo a arbitragem, sempre foi um sonho, sempre foi um desejo e mais do que isso, até uma utopia. Num cenário de contratos milionários e salários astronômicos, justamente o elemento mais poderoso do jogo é, digamos, um amador remunerado. Mas no Brasil, assim como na maioria dos países que tratam o futebol como deve ser tratado, está deixando de ser. Acredito muito que isso vem para contribuir ainda mais para o futebol brasileiro, para o nosso produto, principalmente para a arbitragem. A arbitragem tem uma função indispensável dentro de campo, é importantíssimo para a lisura do jogo, né, para deixar um jogo mais transparente, mais bem disputado. E era um anseio já há décadas, né, dessa categoria, de vários profissionais, né, essa profissionalização. Então a gente espera que isso seja mais um ponto positivo, mais uma coisa que venha somar para melhorar ainda mais o futebol brasileiro. Na tarde desta terça-feira, a CBF lançou o PRO,
projeto de profissionalização da arbitragem do futebol brasileiro, com previsão para entrar em vigor dia 1º de março e com 195 milhões de investimento para os próximos 2 anos, a entidade passará a pagar salários fixos para 72 árbitros e assistentes que vão atuar na Série A do Campeonato Brasileiro. Sempre investimento sempre custa caro, né? Mas o que nós queremos aqui é fomentar o futebol. A gente não pensa, lógico que a gente tem um cuidado muito grande com a questão financeira da CBF, mas dentro das nossas possibilidades isso foi feito um estudo baseado nisso. Então essa cifra ela vai se reverter em benefício para o futebol. Surgem os direitos, chegam os deveres. Em contrapartida a esta valorização da CBF, os árbitros vão precisar ter, a partir de agora, uma rotina semelhante à de um jogador profissional, com obrigação de melhor condicionamento, aulas de aperfeiçoamento e reuniões para nivelamento de critérios. A gente vai agir com muito rigor. À medida que esse árbitro ele está fazendo parte desse campo de profissionalização da CBF, ele precisa ter esse compromisso não só com a instituição, mas com todas essas regras que estão sendo estipuladas ao longo desse processo de profissionalização. Então não vai ser só o momento da CBF entrar como uma mantenedora financeira desse árbitro. Ela precisa dessa troca e dessa dedicação da arbitragem para realmente a engrenagem rodar. 20 árbitros, 40 assistentes, 12 árbitros de vídeo. 59 homens e 13 mulheres, que deverão assinar contrato com duração de 11 meses até o próximo dia 26 de fevereiro. Quem performar bem se mantém na elite do apito para 2027, mas os 2 de pior rendimento serão trocados por jovens árbitros emergentes para o ano que vem. Uma espécie de rebaixamento baseado num ranking de atuações. A ideia é que a gente tenha um ranking interno, onde a gente consiga fazer um acompanhamento técnico desses árbitros dentro dos índices de performance que vão ser instituídos pela comissão de arbitragem. Esse ranking ele vai ser divulgado ao longo da temporada, mas não semanalmente, não é mensalmente. A gente não quer a exposição direta do árbitro. A gente quer que esse árbitro entenda quais são os melhores ou piores índices que ele pode ter. E o acesso e decesso é importante para que a gente tenha uma lista fluida. Então a gente precisa ter realmente um nicho de árbitros profissionais, mas a gente precisa deixar essa porta aberta para os árbitros que estão em ascensão, que estão em boa atuação ao longo da temporada de 26, que eles possam ter a possibilidade de vir a estar junto dessa lista aí no longo das próximas temporadas. O PRO é composto por 4 pilares: estrutura geral, excelência com a saúde, capacitação técnica e tecnologia e inovação. É inspirado em competições europeias de sucesso, como a Premier League, La Liga e Bundesliga. O acompanhamento do árbitro, ele já está programado, nós temos toda a parte tecnológica para fazer isso, estamos ampliando a equipe de trabalho também para fazer o núcleo da profissionalização, todo o acompanhamento, então nós já estamos prevendo isso. Já fazíamos com esse grupo nos últimos 3 meses, como um piloto para chegarmos até aqui, então agora já temos a constatação de todo o trabalho que eles fizeram nos últimos 90 dias, comprovamos que conseguimos fazer através da metodologia que temos e a partir de agora vamos fazer um incremento de equipe para que possamos fazer no dia a dia com mais primor. Caramba, mano. Então o Corinthians encerra a negociação com o São Paulo pelo Alisson. Semana cravada, eu cravei por conta do André Hernan, mano. Tem vídeo aqui no canal, Alisson, seja bem-vindo ao Corinthians e tal. O André Hernan falou assim, tá cravado. Olha aqui, tem até um print aqui, mano. Se liga só, olha isso aqui. André Hernan, 23 de janeiro. Alisson é do Corinthians, negócio fechado. O jogador assinará por 1 ano. Vai cair o pique de R$1 milhão na conta do São Paulo. Avisa pelo empréstimo, papapá. Mano, ele falou no programa Fala Fonte, tem esse vídeo aqui no canal também. Pode cravar, tal. Ele é do Corinthians. Ele até comentou lá um assunto que ele tinha até medo de cravar, porque ele deu uma barrigada uma vez. Acho que o jogador Pablo, que ele tinha cravado que é pro Flamengo, acabou indo pro São Paulo. Então ele falou que ele tinha muito cuidado, e a fonte que tinha cravado que o Alisson do Corinthians era muito confiável, por isso que ele tava cravando, e deu essa barrigada enorme, cara. Deu essa barrigada enorme o André Hernan, mano. Mas, bom, alguns corintianos não queriam o Alisson, e agora o André Hernan mesmo crava isso aqui, ó. Urgente, Corinthians avisa São Paulo que não depositará R$1 milhão do acordo do empréstimo, e Alisson não jogará no Corinthians. Então, cara,
Mas o Corinthians fez certo, não tem que ficar fazendo vontade do Dorival, não. 1 milhão, fora os gatilhos lá. Nossa senhora, parecia que o Alisson era o Messi, cara. Parecia que ia chegar o Messi no Corinthians e agora vai pegar muito mal pra ele no São Paulo, cara. O cara veio ontem no CT do Corinthians conhecer as instalações. Mas sei lá, cara, se amanhã de repente pode até mudar, né? Mas vamos ver que depois dessa daí. Caramba, hein? Que barrigada do André Hernan. Eu quero ver a cara dele amanhã no Fala Fonte, velho. Eu quero ver a cara dele, porque barrigada das grandes, mano. Das grandes. Então é isso aí, comenta aí o que você achou agora da negociação encerrada entre Corinthians e São Paulo. São Paulo estava pedindo muito, o Corinthians avisou que tem outras prioridades. Não é que o Corinthians não tinha R$1 milhão para depositar, o Corinthians tem, mas tem outras prioridades. 1 milhão pelo Alisson, pelo empréstimo é muito. Cara, se viesse e atrapalhar até o processo de evolução do André, cara. O menino André tá jogando muita bola e o Alisson jogaria naquela posição ali, talvez, né? Então, é bom que a gente vai evoluir um jogador. Então é isso, comenta, quero saber muito a sua opinião. Desculpa de coração, eu cravei, eu fiz a capa, mas baseando no André Hernan, que é um bom jornalista, não, querendo ou não, mas errou nessa, né? E eu fui de bobo também, errei. Eu não gosto de cravar essas coisas, né? Mas eu tive que cravar porque o cara cravou, então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, nós!